Um ano e meio depois que Júlio César atravessou o Rubicão, muitas coisas aconteceram. Durante esse período, ele entrou em Roma com suas legiões e expulsou da Itália os senadores que eram contrários aos seus ideais. Derrotou o melhor exército da República na Espanha e, por último, derrotou o maior general da República, Pompeu o Grande, na épica Batalha de Farsalos. Mas as guerras civis, por natureza, exigem uma vitória total, e César ainda tinha um longo caminho a percorrer para atingir este objetivo. Quando se luta contra uma hidra, não se pode derrotá-la cortando apenas uma cabeça. Após a Batalha de Farsalos, Pompeu abandonou seu exército derrotado e fugiu com seus conselheiros, onde realizaram uma reunião de guerra. O conselho então decidiu fugir para o Egito, que no ano anterior havia lhe oferecido ajuda militar. César então persegue Pompeu até o Egito, mas ao lado de Pompeu ainda estavam alguns políticos mais influentes da época, e a guerra estava longe de terminar. A primeira prioridade de César após a Batalha de Farsalos foi a de capturar o próprio Pompeu. Ele partiu imediatamente em sua perseguição, deixando Marco Antônio responsável pela situação política em Roma. Tendo descoberto o rastro de Pompeu através de informantes na Ásia Menor, César o perseguiu até o Egito com uma frota de 10 navios e cerca de 4.000 soldados. Pompeu, quando chegou ao Egito, foi assassinado por Áquilas e Lúcio VII, ex-soldados de seu exército, sob ordens do eunuco Potino e Teódoto de Quios, que eram conselheiros do rei Ptolomeu, que por sua vez acreditava que César ficaria satisfeito se eliminasse o adversário. César só soube da morte de Pompeu ao chegar em Alexandria, no início de outubro do ano de 48 a.C. De acordo com Plutarco e Dion Cássio, quando César foi presenteado com a cabeça de Pompeu, ele se virou enjoado, e em seguida ele recebeu o anel de selo de Pompeu, momento em que César começou a chorar. Ambos historiadores interpretam esta dor de forma diferente. Plutarco afirma que era genuíno. Afinal, embora fossem inimigos, César e Pompeu foram aliados políticos por cerca de 8 anos. Governaram Roma juntos e até mesmo eram parentes por casamento. Dion Cássio, por outro lado, afirma que esta dor foi apenas fingimento e que César sempre odiou Pompeu desde o início. Temos que lembrar que César era um gênio nas relações públicas. Capturar Pompeu, forçá-lo a renunciar ao Senado e depois perdoá-lo, como era de seu hábito, teria sido um golpe de misericórdia definitivo. Ao invés disso, com o assassinato de Pompeu, fez apenas com que aqueles que estavam ao seu lado ficassem furiosos, inclusive seus filhos que buscariam vingança. Enquanto isso, em Roma, Marco Antônio conseguiu capitalizar a notícia da morte de Pompeu. A cidade agora aclamava César como o vencedor, concedendo-lhe inúmeras honras. Aproveitando a situação, Marco Antônio rotulou os pompeianos na África como conspiradores e declarou uma emergência nacional de que era necessário um ditador. E o homem escolhido para ser este ditador foi Júlio César, obviamente. Muitos políticos que lutavam ao lado de Pompeu, como Caio Cássio, regressaram para Roma e apelaram pelo perdão de César. Todos foram poupados e recebidos no novo regime. Cícero também voltou a Roma e foi perdoado. Ele voltou ao Senado, onde esperava usar a sua influência para fazer o que pudesse para preservar a República. Com César no Egito sendo agora ditador, ele decidiu voltar a sua atenção para os interesses romanos. O Egito era governado pelo jovem faraó Ptolomeu XIII. Seu pai, Ptolomeu XII, fez uma aliança com Roma durante o mandato de César como cônsul. Antes de sua morte, Ptolomeu XII nomeou seu filho mais velho e sua filha mais velha como co-governantes. No entanto, as tensões entre os dois governantes irmãos aumentaram rapidamente. Ambos levantaram exércitos um contra o outro. Além disso, ambos herdaram as dívidas do pai. Ptolomeu XII tinha pago enormes somas de dinheiro a Roma ao longo de sua vida, e até a sua morte ainda havia uma dívida muito grande que não estava paga. Essa dívida constituía aproximadamente metade da receita anual do Egito. César precisava muito deste dinheiro para pagar os seus exércitos e também viu uma oportunidade de solidificar a influência romana nesta região. Ele primeiramente tentou adotar uma abordagem diplomática e pediu para que se desfizessem dos exércitos e deu também um desconto nas dívidas. Ptolomeu, embora tivesse o título de faraó, ainda era muito jovem e, como tal,
tinha uma equipe de conselheiros que efetivamente governavam o Egito. Potino, o eunuco, foi um dos mais influentes desses conselheiros. E foi por conselho dele que Pompeu foi assassinado. Ele achava que assim iria obter favores de César. E com a chegada de César e suas exigências, ele começou a vê-lo como uma ameaça à autoridade real. E, a princípio, recusou-se a pagar as dívidas. Ele chegou ao ponto de trazer o exército real para Alexandria, sob o comando de Áquilas, um dos assassinos de Pompeu. Isso foi um claro desafio às exigências que César havia feito. E, em resposta, César enviou mensageiros a Cleópatra, talvez pensando que ela seria mais capaz de cumprir melhor os seus pedidos. Cleópatra decidiu encontrar César em segredo. Plutarco faz um relato deste encontro, no qual Cleópatra, com a ajuda de seu braço direito Apolodoro, entra escondida na cidade enrolada em um tapete. Dion Cássio dá um relato muito mais razoável, de que os dois simplesmente se encontraram em segredo, sem nenhuma referência ao fato dela ter sido enrolada em um tapete. Mas ambas as fontes, no entanto, concordam de que Cleópatra foi rapidamente capaz de seduzir César. Ela é descrita como linda, charmosa e, acima de tudo, muito inteligente. Um fato interessante sobre ela era que, além de ser uma oradora brilhante, falava também 8 línguas, e foi a primeira governante ptolomaica a aprender o egípcio. César tentou imediatamente reconciliar os dois irmãos, proclamando-os comonarcas. Potino, no entanto, não gostou nada deste acordo. Ele estava preocupado em perder a sua influência, devido ao relacionamento, agora muito próximo, de Cleópatra com César. Então ele secretamente começou a provocar agitações por toda a cidade, e com o agravamento da situação, César enviou emissários a Áquilas e ao exército egípcio na tentativa de resolver a situação. Esses emissários foram mortos por ordem de Áquilas, e essa mensagem foi muito clara. Uma batalha seria iminente. César tinha consciência de que não tinha homens suficientes para lutar abertamente, contando apenas com 4.000 soldados. Diante desta situação, ele e seus homens se refugiaram no bairro real e ficaram em um dos aposentos onde estavam Cleópatra, Potino, Arcione e o jovem faraó Ptolomeu. O exército de Áquilas contava com cerca de 20.000 homens e mais 2.000 cavaleiros, todos veteranos experientes. O seu número aumentou ainda mais devido aos revoltados cidadãos alexandrinos. As coisas estavam virando um caos, e César começou a enviar mensageiros aos aliados e suas forças na Ásia Menor, solicitando reforços. O que começou com uma simples missão política transformou-se agora numa guerra civil. O exército de Áquilas ocupou a maior parte da cidade a oeste, incluindo o porto, enquanto César ocupava apenas os aposentos reais e o porto do faraó. Áquilas atacava regularmente a posição de César, buscando explorar as suas fraquezas. Mas as ruas estreitas ajudaram os romanos na questão da defesa, e os homens de César repeliram consistentemente estes ataques. Em seguida, Áquilas voltou a sua atenção para o grande porto, onde tanto a frota egípcia quanto a frota de César estavam ancoradas. Se ele conseguisse tomar o porto e os navios, ele seria capaz de eliminar qualquer chance de César receber suprimentos ou receber reforços. Então enviou uma força para atacar as defesas de César e outra maior para tomar o porto. César estava bem ciente do valor estratégico do porto e deixou o menor número possível de soldados necessários para manter as defesas e conduziu a maior parte de seus homens para o porto. E César rapidamente percebeu que não tinha homens para vencer a batalha e defender o porto. Para resolver este problema, ele resistiu o tempo necessário, enquanto ordenou para que seus homens incendiassem a frota egípcia e conduzissem a sua própria frota de volta ao Porto Real. O fogo foi feroz e se espalhou rapidamente, queimando parcialmente a grande biblioteca de Alexandria. Porém, felizmente, os danos foram pequenos. Aproveitando a oportunidade de ter a supremacia naval, César navegou com uma parte de seus homens para a ilha de Faros, que controlava o acesso de todos os portos de Alexandria, estabelecendo ali uma pequena guarnição, provavelmente em torno onde o próprio farol de Alexandria estava situado. Logo depois, César e o resto das suas forças recuaram para os aposentos reais, para dar suporte às suas defesas. Potino, por sua vez, continuou o cerco, pois ele estava comandando secretamente, e enviou mensagens a Áquilas, encorajando-o a continuar seus ataques. Logo em seguida, Potino tentou matar César. Os homens de César, no entanto, conseguiram capturar alguns dos mensageiros de Potino, que foram forçados a revelar a trama. César, furioso, imediatamente mandou matá-lo.
Arcione aproveitou o tumulto e escapou do lugar, juntando-se a Áquilas, que por sua vez frequentemente enviava alguma das forças da milícia para atacar vários pontos nas defesas de César, em busca de fraquezas, mantendo seus veteranos na reserva, porém sem sucesso. Talvez por esta falta de sucesso, uma rixa começou a se formar entre Arcione e Áquilas, e eventualmente ela mandou matá-lo. Logo, ela colocou em seu lugar o próprio mentor, o eunuco Ganímedes. Ele era um general astuto e imediatamente tomou medidas para tentar enfraquecer as forças de César. Alexandria era abastecida por cursos de águas subterrâneas que percorriam toda a cidade. Ganímedes, portanto, ordenou que os trechos que fluíam para as partes da cidade controladas por César fossem bloqueados e depois contaminaram esses trechos com água do mar, tornando-as impróprias para o consumo. É difícil imaginar o êxito desse plano, mas os alexandrinos eram engenheiros renomados e conseguiram concluir rapidamente o projeto, tornando assim as defesas de César ainda mais vulneráveis. Alguns dos homens de César começaram a entrar em pânico, dizendo que deveriam ter recuado muito antes. Felizmente para eles, César rapidamente assumiu o controle da situação. Ele deixou claro que se eles tentassem escapar, os alexandrinos rapidamente iriam pegá-los, antes que pudessem evacuar todos com sucesso. Então ele ordenou que os poços fossem cavados dia e noite, e nesse ritmo logo encontraram água doce, evitando assim um grande desastre. Embora a situação tivesse sido rapidamente corrigida, estava claro que Ganímedes era um inimigo perigoso, e que não deveria ser encarado levianamente. No próximo episódio, veremos César tentando sobreviver em Alexandria e como fará para reverter a situação. Se você gostou deste capítulo, comente e ative o sininho para ajudar o canal a crescer. Meu muitíssimo obrigado e até o próximo episódio.